pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Eu sou Cananda Micaela e toda semana venho aqui discutir com vocês assuntos relevantes para a sociedade. Desde já agradeço a sua companhia. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial, IA, que muitos imaginam ser algo recente, mas na verdade essa tecnologia deu seus primeiros passos nos anos de 1940 e já está na rotina da população há um bom tempo. No episódio de hoje vamos entender sobre como a inteligência artificial surgiu, além de explicar suas fases e avanços. A máquina que ganhou a habilidade de realizar tarefas associadas à inteligência humana. Isso seria algo positivo ou não? E quais são os riscos e benefícios? Para nos ajudar a entender sobre esse tema, trouxemos o Gilton Ferreira, que é professor do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe, palestrante, mentor, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Ciência da Computação e doutor em Ciência da Propriedade Intelectual. Professor, seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Estamos felizes com a sua presença e a gente quer saber um pouco da sua relação profissional com a IA, Inteligência Artificial. Muito obrigado, a satisfação de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Eu pesquiso não só na área de IA, mas na área de computação em si. Mas hoje em dia não é apenas os pesquisadores que estão envolvidos com IA. Na verdade, todo mundo está envolvido, no nosso dia a dia, desde os smartphones, redes sociais, nossos trabalhos, no nosso dia a dia, a questão financeira, como é que a gente se relaciona com cartões de créditos e os bancos. Então, tudo isso aí tem, hoje em dia, já inteligência artificial. E os computadores pessoais, começaram lá em 1980. E a IA não foi falada nessa época, foi bem antes disso, lá com o Alan Turing, que é um pesquisador, matemático e visionário já naquela época. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa história. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães eles faziam o seguinte: eles mandavam as mensagens para as tropas e eles conseguiam fazer criptografia. Criptografia é uma maneira de modificar o texto para que apenas a pessoa que está ouvindo ela consiga entender. Só que eles mandavam um código, que era uma frase dita por eles, para poder dizer qual era a codificação que eles estavam utilizando. Então, os computadores normais não conseguiam decodificar, porque todos os dias eles mandavam novas mensagens, e nessas novas mensagens tem um novo código. Então, Alan Turing fez uma máquina, uma máquina que naquela época o computador era um pouco diferente, porque ele era eletromecânico, ele tinha peças mecânicas também. Então, ele conseguiu fazer com que o computador entendesse qual era esse código, essa criptografia, e então, a partir daí, ele conseguia decodificar toda a mensagem, fazendo com que as tropas não tivessem êxito. Então, lá na frente, o termo inteligência artificial só foi cunhado, na verdade, lá na frente, mas a gente já pode dizer que, nesse momento, já era inteligência artificial, porque o computador ele aprendia com alguma coisa e ele tomava uma decisão, ele agia conforme ele tinha essa aprendizagem. E a gente fala de inteligência artificial, mas muita gente, na verdade, não sabe o que é. A inteligência artificial, ela tem suas etapas, 3 delas. Eu queria que você explicasse para a gente 2 delas agora, e a gente até já vivencia uma delas, não é? Então, antes da gente dizer o que é inteligência artificial, vamos conceituar de maneira simples o que é inteligência. Então, inteligência é a capacidade que nós, seres humanos, temos de tomar decisões. Então, nós olhamos alguma coisa e, em cima disso aí, a gente toma uma decisão. Então, a inteligência artificial nada mais é do que você pegar as máquinas, os sistemas computacionais, e fazer com que esses sistemas, eles ajam, tomem uma decisão conforme um ser humano. Então, a primeira etapa da inteligência artificial pode ser chamada inteligência fraca ou inteligência restrita, que na verdade é o quê? É a inteligência artificial, esses conjuntos de computadores, algoritmos, sistemas computacionais, eles conseguirem ter um propósito e tomarem uma decisão. Por exemplo, crie um determinado tipo de imagem. Então, a IA ela tem esse propósito e, em cima disso aí, ela vai criar, vai aprender. E, enquanto mais ela está trabalhando ali, mais ela está melhorando o seu propósito e tomando uma decisão. Então, a gente pode chamar essa como a primeira etapa, que, inclusive, é a etapa que a gente está vivendo hoje em dia. Então, as IAs, elas processam, elas tomam decisões parecida com seres humanos. Qual é o grande diferencial? Propósito. Cada IA tem um propósito, tem um objetivo. Então é assim que a inteligência artificial ela trabalha hoje em dia. A segunda etapa, que é exatamente essa etapa que a inteligência artificial está chegando bem perto,
né, e já tem pesquisadores dizendo que falta muito pouco para chegar próximo, que é quando a inteligência artificial ela vai ser generalista, ela vai ser igual a um ser humano. Ou seja, você não precisa dizer, aprenda sobre determinado tema. Ela vai entender o que está acontecendo ali e, baseado na experiência dela e no conjunto de dados, ela vai tomar uma decisão geral. Então, esse é o segundo etapa, que essa é a parte complicada, né? Que exatamente para nós, seres humanos, para a questão ética, para a questão legal, né? Você ter uma IA onde ela é generalista pode ser um pouco perigoso. Certo. E a gente pode citar alguns exemplos, né? Eu vou falar agora da primeira etapa. Jogos de xadrez, né? Aqueles robôs, para quem não sabe, é inteligência, GPS, assistentes que a gente tem, né? Como o Google Assistente, a Siri, né? São alguns exemplos que a gente já utiliza de inteligência artificial, os próprios aparelhos celulares, e muita gente não tem conhecimento disso, né, professor? Para você ver a dimensão que é a inteligência. Muitas pessoas imaginam, quando falam de inteligência artificial, apenas os robôs. Mas não é bem isso. Né? No nosso dia a dia, o serviço de streaming, quando você vai escolher ali uma mídia, né, um vídeo, um áudio, alguma coisa, você tem um sistema de recomendação, que nada mais é do que inteligência artificial em cima de dados, em cima das suas preferências para você tomar uma decisão. Mesma coisa, esses assistentes pessoais, não só Siri, como Alexa, que é muito utilizado na casa. Então, na sua residência, né, você consegue colocar uma inteligência artificial que vai deixar o seu dia a dia, né, conforme os padrões que você gosta. Por exemplo, eu quero ar-condicionado em determinada temperatura. Eu quero que minha comida seja preparada dessa maneira. Então, a IA aprende e, conforme os seus padrões, ela vai fazendo isso. E agora a gente vai falar sobre a terceira etapa, a superinteligência, né, que já supera os cérebros humanos e traz um certo medo, né, para a população. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre ela. Então, da mesma forma que os pesquisadores, né, e algumas pessoas que trabalham com tecnologia, a segunda etapa está chegando perto, né, mas dá medo uma máquina pensar igual o ser humano. Agora imagine ela superar o pensamento humano. Então, aí o impacto é grande, porque você vai ter uma IA que ela vai estar pensando além dos seres humanos e, com isso, claro, pode acontecer evolutivamente dela o medo geral, que é dominar as pessoas, né? Então, por isso que tem um determinado medo. Não só dominar, como também se ela vê que recursos naturais ou outras coisas, o ser humano ele pode ser um perigo, né, para a sociedade, e ela, entendendo como também parte da sociedade, ela poder ir contra os seres humanos. Perfeito. Agora a gente vai chamar um rápido intervalo. Não saia daí, o ponto de vista volta já. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e falando sobre inteligência artificial aqui com o professor Gilton Ferreira, que é especialista na área. Agora vamos falar sobre as deepfakes, que são feitas muitas vezes com IA. Muita gente acredita em perfis ou vídeos falsos que estão espalhados nas redes sociais, principalmente com os rostos de pessoas famosas. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas de Aracaju falar um pouco sobre IA e deepfakes e ver o que as pessoas acham sobre elas. Acompanhe! Você já se deparou com alguma imagem e ficou em dúvida se ela tinha sido alterada? Com o uso da inteligência artificial, ficou fácil criar ou distorcer qualquer imagem. Por isso, nós da TV UFES viemos ao centro de Aracaju para saber, é verdadeiro ou falso? Você sabe o que é IA? Não. 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 Não, sei não. Sei sim. Sei, inteligência artificial. Sei. Inteligência artificial. Você acha que essa imagem é verdadeira ou falsa? Acho que falsa. Essa aí, falsa. Essa imagem aqui, você acha que ela é verdadeira ou falsa? Falsa. É falsa. Falsa. Por que você acha que ela é falsa e como você consegue identificar? Como eu consigo identificar? Pelo jeito que a foto foi tirada e pelo estilo que ele tá. É falsa. Por que você acha que ela é falsa? Eu já vi ela circulando na internet algumas vezes e, a princípio, me gerou dúvida, mas depois explicaram que era inteligência artificial. O que você
você costuma fazer quando vê alguma imagem na internet e fica em dúvida se ela é verdadeira ou falsa? Eu tento investigar bem fundo para ver se é verdadeira mesmo, porque a gente sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Até por aí a gente vê que é falsa mesmo, viu? Eu vou pesquisar a fundo se essa foto é verdadeira ou é falsa, porque hoje em dia no mundo da tecnologia tem muitas fake news. Então a gente vai pesquisar se é falsa, se é verdadeira. Eu sempre vou no Google, pesquiso. Eu sou do curso de design e a gente, por se tratar de uma coisa gerada por inteligência artificial, não ter o estudo humano, a gente acaba olhando para as mãos. Eles não conseguem fazer mãos com perfeição, como, por exemplo, um ilustrador manual faria. E aí é uma coisa que eu sempre olho quando eu tenho dúvida, tipo, ali é ou não é? Aí eu vejo geralmente a mão tem 6 dedos ou então tem 4. É isso, nunca acaba saindo perfeito. Eu procuro ver os detalhes, porque a inteligência artificial, ela mostra que não mostra os detalhes realistas, sabe? Tem uma diferença, assim. Para saber se é real, não, se for falso ou verdadeiro, não importa não. Você já fez o uso de alguma inteligência artificial? Não gosto. Você já fez uso de alguma inteligência artificial? Já pra, tipo assim, pra colocar a minha imagem na minha profissão, pra ver se eu combinava. Aí eu gostei. Você já fez o uso de alguma IA? Já sim, principalmente ChatGPT, para alguns trabalhos, para dar aquela ajuda em fontes, essas coisas. O que a senhora acha sobre a inteligência artificial, sobre o uso dela? Na ciência, nota 10. E para os estudos, estudante também. Mas tem muita gente que leva para o lado errado, né? Que atrapalha um pouco a vida das pessoas, como os políticos, né? Que geralmente vem aquela notícia falsa que prejudica totalmente a população. Gente, por aqui está bem dividido entre reconhecer se a imagem foi ou não feita por inteligência artificial. Apesar de muitas pessoas saberem o que é, ainda são poucas as que fazem o seu uso. Eu sou Eide Souza para o Ponto de Vista. Obrigada, Jefferson e Eide, pela reportagem. E olha, a gente vê essa imagem e até acredita, né, professor? As deepfakes, elas trazem práticas criminosas, apesar de parecer uma brincadeira. E teve até um fato, né, que uma empresa britânica acabou levando um golpe quando se passaram pelo diretor financeiro. E aí o funcionário acabou passando milhões de reais para essa deepfake, né? Então, é algo muito perigoso, né, professor? Então, começou realmente com uma brincadeira. Muitos aplicativos começavam a colocar seu rosto dentro do rosto de famosos, né? Sobreposição. A gente chama isso aí de IA generativa. Ela gera uma imagem nova baseada em padrões. Então, podem pegar nossas imagens, né? Temos padrões de fala, padrões de movimento, padrões de piscar de olho, e pega esses padrões e criam, né, novas imagens, novos cenários baseados nesses padrões. Então, começou com a brincadeira, você sendo um ator famoso, e as pessoas mal intencionadas, né, pegaram isso aí e começaram a fazer o quê? Trabalhar com golpes. E não são apenas empresas grandes ou pessoas de empresários, pessoas famosas que estão suscetíveis a esse tipo de ataque. Nós, né, pessoas comuns do dia a dia, recebemos um story ou recebemos alguma mensagem de uma pessoa de sua confiança solicitando dinheiro, alguma coisa, e, na verdade, não é a pessoa. Um deepfake, né, são notícias falsas e imagens forjadas ali, criadas por inteligência artificial. Desconfiar de tudo e de todos, não é? Exato. Traz benefícios, mas também a gente tem que ficar de olhos abertos. Outra coisa que a gente que chama atenção é a fake news, né? Que ela também é muito disseminada no meio político agora com a deepfake, não é? E a gente vê muitos casos por aí, tem humoristas, né, que brincam, mas também tem deepfakes que a gente vê que tem uma má índole, um má propósito, não é? Então, antes eram apenas os textos, né? Chegavam, você olhava ali. Inclusive, tem vários meios de comunicação que criam nos seus próprios sites, fake, verdade ou mentira, né? Fake ou mito, alguma coisa assim, para diferenciar as notícias que são verdadeiras das notícias que são falsas. Aí o que acontece? Com a inteligência artificial, não só notícia, mas você vai ter agora vídeo e até áudio mostrando com a voz daquela pessoa. Então, redobrado o sentido aí, né? O trabalho de você ficar de alerta. Então, não somente vai ter fake news e notícias, como também você pode ter ligações ou até áudio falando dos seus candidatos ou alguma coisa do tipo.
Nesses casos, o senhor acredita que precisaria de uma regulamentação? Tem alguns locais, né, que já está em desenvolvimento, né? Então, não somente regulamentação, mas também a respeito dos canais oficiais. Né? Você receber por um grupo de mensageiro instantâneo, por exemplo, você desconfiar se realmente aquilo ali ele veio da pessoa que você espera ter vindo. Né? Ah, foi de um político, foi de um representante, né? De onde foi que veio essa informação. Então, não só regularizar, mas também dizer esse canal é o canal confiável, porque deixando em um único canal, pode ser mais fácil, porque nada está suscetível a golpes, né? De você ter uma veracidade da informação. Verdade, todo cuidado é necessário, né? E agora a gente vai dar uma pausa para o intervalo. Fique aí que o ponto de vista volta já. Estamos de volta e o assunto de hoje é inteligência artificial. Estamos aqui discutindo com o professor e doutor Gilton Ferreira, que é especialista na área. A ferramenta do ChatGPT rapidamente se tornou muito popular, com um crescimento rápido desde o seu lançamento. Conquistou mais de 100 milhões de usuários mensais em apenas 2 meses, ficando à frente de vários aplicativos famosos como o X, Facebook e Instagram. Em termos mais práticos, o ChatGPT é capaz de criar frases e textos completos numa conversa natural, respondendo a qualquer tipo de pergunta, das mais simples às complexas. E aí a gente vai falar agora, professor, isso é uma novidade, né? E bombou, né? Muita gente ficou curiosa, muita gente utiliza esses meios para buscar dietas, receitas, acabou virando um meio que responde a tudo, não é? Então, uma das grandes novidades que o ChatGPT, né, que é um produto, né, já existia esse tipo de IA, que é a chamada IA generativa. Né, então, através de processamento de linguagem natural, você conversa de maneira natural em um chat, e esse chat processa informações que já existem na internet, em outros meios, ele pega todo esse conjunto de dados e ele consegue te dar uma resposta também de maneira simples. Então ele simula como se você estivesse conversando com pessoas. E inclusive você pode pedir para esse tipo de chat que ele simule um profissional de determinada área e converse de determinada maneira. Então se popularizou, né, rapidamente, em 2 meses teve 100 milhões de usuários, passando aí de vários outros. E o que acontece? As pessoas, por ter essa facilidade e essa ferramenta poderosa, né, de trazer informações, acabam usando para tudo. Inclusive, um dos pontos interessantes, né, que tem a questão ética, né, e até a questão também de direitos autorais, como ele pega essas informações da internet, né, já tiveram casos de informações que eram plágio, né? Ele pegou a informação e não conseguiu citar qual era a fonte. E outra coisa, como ele trabalha com essa questão do processamento de linguagem natural, ele consegue escrever um texto de tal maneira que a pessoa que está analisando não consiga distinguir se foi uma máquina, que é o ChatGPT, ou se foi um ser humano que escreveu aquilo ali. Mas, professor, até que ponto essa busca, essa procura, ela é correta? Então, assim como qualquer tecnologia, né, o uso absurdo, aquele uso constante, ele pode ser prejudicial. O smartphone mesmo, né, se você usar constantemente, já tem tipos de doenças, né, patologias que são causadas devido ao uso do smartphone. Então, você ficar limitado a uma ferramenta dessa pode, de certa forma, aí, inibir outras qualidades ou até skills que a gente chama, né, soft skills, de um profissional. Então, vários profissionais podem usar essa ferramenta, mas como auxílio, e não 100% você usar uma ferramenta generativa. Então, professor, muitos cuidados a gente precisa ter na hora de usar o ChatGPT. Inclusive, essa tecnologia, ela tem trazido alguns medos para os profissionais, né, que trabalham, e ela meio que está substituindo, né, o trabalho que a gente passa anos estudando, né? Então, existem umas listas aí pela internet de 50, 100 ou até 150 profissões que irão deixar de existir por causa dessas ferramentas, né? Mas, na verdade, é o seguinte, aquelas atividades de trabalho que são rotineiras ou que são massivas, uma máquina ela vai sempre conseguir executar mais rápido que um ser humano. Porém, a questão criativa, a criatividade, até então, ela é exclusiva do ser humano. Então, esses profissionais terão que, durante o seu percurso aí, durante a sua graduação, formação, formal ou não, utilizarem a tecnologia.
para então não serem substituídos. Inclusive já tem profissões que durante a formação existe uma parte pesada de tecnologia que antes não tinha. Então, se a gente tem essa visão de que não vão deixar de existir, mas sim se transformar, e inclusive os profissionais que estão trabalhando, né, hoje em dia eles terão que fazer essa capacitação e ter também essa disposição para estar aprendendo novo. E outra, toda a tecnologia, ela atualmente é exponencial. Então, a gente está hoje em dia, inteligência artificial, ChatGPT, está sendo transformador. Mas quais são as outras tecnologias que vão surgir em cima dessa tecnologia que já está sendo criada agora? Então, professor, com a inteligência artificial, uma das áreas que foi beneficiada foi a medicina, não é? E ajudou milhares de pessoas de forma bastante eficaz e com menos custos. E a nossa equipe de reportagem foi conhecer uma dessas iniciativas. Acompanhe na reportagem. O cérebro possui diversos tipos de células e tecidos. Diferentes tipos de tumor podem surgir nessas células com circunstâncias e tratamentos distintos. Após alguns sintomas, Rosa precisou ir à urgência médica. Teve a dor de cabeça e teve muita crise de vômito. Eu vomitava muito, comecei no braço, que eu senti muito forte, 2 vezes, aí a dor de cabeça, que eu fui para a urgência. Aí fiquei internada, ele me internou, fiquei aguardando um neuro que ia aparecer lá no hospital. Aí eu fui e fiquei esses 5 dias aguardando um neuro. Quando chegou, era um, aí daqui a pouco veio o outro, que foi o Bruno. Liderado pelo neurocirurgião Bruno Fernandes, uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe resultou no desenvolvimento de uma ferramenta que tem auxiliado na localização de anormalidades no cérebro humano. Existem várias técnicas que a gente chama de técnicas de neurocirurgia guiada por imagem, que são ferramentas, tecnologias que nos auxiliam a localizar as regiões exatas da doença, por exemplo, do tumor. Existem algumas alternativas. O NeuroKeyPoint é uma delas, com a diferença de ser um aplicativo e ser extremamente barato, né? Então tem uma vantagem na perspectiva de custo. O aplicativo teve seu primeiro uso no fim do ano de 2020. Desde então foram feitas diversas cirurgias intracranianas com este recurso. O aplicativo NeuroKeyPoint torna a neurocirurgia menos invasiva, porque consegue delimitar uma área menor e mais precisa na identificação e remoção de lesões intracranianas. Com o uso da tecnologia, já foi possível realizar aproximadamente 76 neurocirurgias. O neurocirurgião ainda explica que o uso da tecnologia pode ser expandida. Esses equipamentos, geralmente as tecnologias de neurocirurgia guiada por imagem, por exemplo, o neuronavegador, eles são relativamente custosos e acabam sendo não acessíveis em alguns hospitais. Por exemplo, hospitais da iniciativa pública. Eles não conseguem ter com frequência esse tipo de tecnologia. E aí o aplicativo ele pode trazer pode preencher essa lacuna, pode tornar e trazer acessibilidade para esses pacientes. Guilherme, que também participou no desenvolvimento do NeuroKeyPoint, explica que utilizou o conhecimento em álgebra linear e a linguagem de programação Swift. Desde que começou a ser utilizado, o aplicativo passou por aperfeiçoamentos. O NeuroKeyPoint ele utiliza de um tipo de inteligência artificial chamado aprendizado de máquina, machine learning. Então, o algoritmo de registro, ele utiliza dos mesmos princípios que a inteligência artificial utiliza através do aprendizado de máquina. A técnica utilizada via aplicativo para neurocirurgias não substitui o uso da neuronavegação, uma das técnicas mais utilizadas no Brasil. O NeuroKeyPoint deve ser aprimorado com mais recursos para que possa sair de um contexto de menor escala para uma realidade mais acessível. A gente quer fazer essa transição, essa maturação do aplicativo. Nós estamos terminando uma nova versão do aplicativo muito mais robusta, muito mais fácil de ser utilizada em contextos de mundo real, contextos de SUS. E a outra fase das nossas melhorias é justamente em ter um registro facial. Atualmente, o NeuroKeyPoint ele funciona com marcadores que a gente tem que botar na cabeça do paciente, certo? No futuro, a gente quer eliminar a necessidade desses marcadores e ter apenas um registro que leve em conta a face do paciente. Para o cirurgião, seria só necessário apontar o celular para a face do paciente e aquilo estava feito. No caso de Rosa, o uso da tecnologia na neurocirurgia obteve êxito. Foi uma recuperação boa. Eu sempre tive uma cicatriz boa, assim.
E depois eu não senti mais dor de cabeça, que eu sentia muito. Hoje eu estou apta a fazer minhas coisas, não sinto mais dor de cabeça. E como mudou a minha, pode mudar de todos que estão nessa luta. Obrigada, Elaine e Jefferson, pela reportagem. E que projeto inovador, né, professor? Que vem beneficiar milhares de pessoas. Imagina só, como um aplicativo, né, um profissional conseguir operar. O que você achou dessa iniciativa, né? Isso prova que tem um lado positivo na IA. Então, a medicina, né, é uma das que está mais se beneficiando nessa área. Não só com esse aplicativo aí que consegue reduzir custos e evitar também perigos, né, intercorrências que possam acontecer, mas também a questão do próprio diagnóstico. Antes você tinha que ter um profissional, ter que tirar vários exames para conseguir achar um diagnóstico. Então, com a inteligência artificial, ela pode reconhecer padrões e com menos exames, ela já vai dar um pré-diagnóstico para que o profissional possa estar interagindo e tomando alguma iniciativa. Com certeza. E agora a gente vai para aquele momento que a gente pergunta a todos os convidados: qual o seu ponto de vista a respeito de inteligência artificial? Então, eu sou suspeito de falar, né? Sou da tecnologia. Então, como eu já comentei, eu acho que sim, uma ferramenta que vai trazer muitos benefícios, já está trazendo. E esses malefícios, como eu disse, acontecem com qualquer tipo de tecnologia, com qualquer revolução, né? A própria Revolução Industrial mostra isso, que tem transformações. Mas, no final, se a gente parar e pensar o que a tecnologia, não só IA, mas tudo, internet, smartphone, o que ela conseguiu trazer de bem para a nossa vida. Inclusive, existem alguns pesquisadores que acreditam no aumento da longevidade de vida do ser humano por causa da inteligência artificial. Porque vamos ter aí nanorobôs inteligentes que poderão detectar doenças antes mesmo delas existirem, né? O que acontece também com pessoas que, através do seu código genético, tem como ver se você pode ter uma determinada chance de ter um tipo de doença. Então, meu ponto de vista é que sim, ela vem trazendo benefícios, será bem utilizada se soubermos como utilizar e com os determinados limites. Esse foi mais um episódio do Ponto de Vista e eu quero agradecer a presença do nosso convidado, o professor Gilton Ferreira. Muito obrigado. E também agradecer a nossa equipe e a você que esteve com a gente durante o programa. E não esquece de seguir a TV UFES nas redes sociais. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.